Boa noite, amigos e colegas aqui do Instagram. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função paterna. Nós passamos recentemente o período de comemoração do Dia dos Pais, né, quando as famílias se reúnem e prestam homenagens aos pais, às vezes um avô, um tio, um padrasto, um padrinho, às vezes a mãe, a avó, ou uma mulher que tenha figurado também nesse lugar, qualquer contingência, né, ou deliberação da vida. Mas também nesse período, não raro, na clínica, escutamos relatos queixosos ligados à ausência de um pai na vida do sujeito, né? Algo como: meu pai era ausente, o meu pai era distante, o meu pai não queria saber de mim, o meu pai não me levava para lá e para cá, o meu pai não me deu aquilo, o meu pai me abandonou, o meu pai me desamparou, desamparou minha mãe, desamparou minha família. Não que essas histórias não sejam verdade, né? Nós temos, infelizmente, estatísticas tristíssimas para mostrar que, infelizmente, violência familiar e abandono parental recaem sobre homens, né? Sobre pais. Mas esses relatos, resguardadas as questões de estruturas, né, que comparecem no diagnóstico diferencial, dão notícia de uma falta. E toda falta vai apontar, de alguma maneira, para um comparecimento da função paterna. Então, como é que a gente tem de saída uma ausência de um pai e um comparecimento da função paterna? Então, o que a gente tem é uma não correspondência, né? Uma não equivalência da função paterna ao pai, ao homem, ao genitor. Da mesma maneira, como eu já disse no outro vídeo, não há uma equivalência entre a mãe e a função materna, entre a mulher, entre a genitora e a função materna, né? São funções. Então, o que o Lacan vai observar, clinicamente falando, é que a presença de um pai não vai garantir que tudo corra bem, seja lá o que isso signifique, né? Se entrar nesses pormenores do que é bem, do que é mal, né? Do que é sofrimento, do que não é, do que é doença, do que não é. E da mesma maneira, a ausência de um pai também não vai garantir que tudo corra mal, né? A ausência dos dois, inclusive, pai, mãe e tal, não vai garantir. Então, Lacan, lendo a obra de Freud com muito rigor, ele vai observar que essa ideia da função paterna está presente do início ao fim da obra freudiana, de forma subjacente, de forma implícita, e figurada, caracterizada nos termos do que o Freud chamou de complexo de Édipo. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né, o mito de Édipo, que eu recomendo, e a peça de Sófocles para ter notícia. Édipo Rei, seguido de Édipo em Colono, depois Antígona, né, trilogia tebana. A peça começa com um infortúnio se abatendo sobre Tebas, né? Édipo já é rei casado com Jocasta. Ele não entende por que esses infortúnios estão acontecendo na vida dele, na vida da cidade. Ele não entende por que ele está sendo castigado, por que a cidade está sendo castigada, né? O que de tão imperdoável, o que de tão criminoso, pecaminoso ele pode ter feito para estar sendo punido, e também a cidade sendo punida nessa magnitude. E ao longo da peça ele descobre que ele só matou o pai e casou com a mãe. Ou seja, ele cometeu um parricídio e um incesto. Só isso. Bem, a partir disso, Freud vai notar que toda criança se envolve mais ou menos numa trama edípica, rivalizando com aquele que retira o seu principal objeto de amor de perto e querendo estar com esse objeto de amor só para ele, né? Mais tarde o Lacan vai introduzir, né, nesse triângulo um quarto vértice, que é o falo. Mas não vamos complicar muito bem agora e vamos pular para totem e tabu. Entre muitas coisas sobre um mito ligado à fundação da civilização, o Freud vai dizer que a renúncia do incesto é um ato civilizatório, e o incesto que a gente está falando aqui não é mais assim essa ideia de mãe com filho, né, filha com pai, não é por aí, é um incesto ligado aos limites simbólicos de possibilidade de relação, né? Mais à frente, no texto do Mal-Estar na Civilização, Freud vai dizer que para que a gente se inscreva na civilização, é preciso fazer uma renúncia pulsional ligada à sexualidade e ligada à agressividade. E existem várias maneiras de fazer essa renúncia, né? Mas tudo sempre volta de alguma maneira com um preço muito alto, né? E essas três maneiras, por exemplo, as mais clássicas que compõem as estruturas clínicas elencadas por Lacan são a neurose, a psicose e a perversão.
né? São formas mais ou menos da gente renunciar sem renunciar totalmente. Mas como se faz essa renúncia a isso que é da ordem, para trazer em termos mais simples, né? Algo da ordem de uma simbiose? É a entrada da função paterna. Então, o que a função paterna opera? Ela opera separação, ela opera castração. Castração não é cortar o pênis, né? Mas é, de alguma maneira, simbolizar que você não tem aquilo que pode capturar o desejo do outro sobre você. É aquilo que, de alguma maneira, faz um enigma sobre o que você é ou sobre o que você pode ser. Isso fica muito claro na clínica com crianças, né? Quando a criança ela é muito assujeitada e a única coisa que pode fazer furo ligado a isso é quando quem encarna esse lugar, de alguma maneira, se mostra faltoso, se mostra furado, olha para o lado, vai e volta, e mesmo assim não é garantido não, tá? Porque existe uma boa dose de participação subjetiva do sujeito numa escolha de modalidade de gozo na hora de crescer. Bem, então, para finalizar, eu gostaria de lembrar do caso do pequeno Hans, um dos casos paradigmáticos da psicanálise, quando aquele menininho precisou construir uma fobia de cavalos para colocar num único objeto aquilo que é da ordem da angústia de castração e possibilitar, de alguma maneira, um afastamento disso, porque a função paterna, naquele caso, não estava tendo condições de operar. Então, função paterna precisa que a função materna lhe aponte uma possibilidade de comparecimento, no que a função paterna faz enigma para o sujeito. Esse assunto é vasto, esse assunto é bem rico, né? Especialmente na clínica com crianças e adolescentes. Eu recomendo a leitura do Seminário 4 e Seminário 5, especialmente do Lacan, ok? Então voltamos às funções, às operações, aos cortes, às intervenções e principalmente às invenções. Até o próximo vídeo.